Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto foi escrito pelo padre Robert Maloney. Ele foi superior-geral da Congregação da Missão, os Padres Vicentinos. Ele foi, desde então, um grande incentivador e articulador da família vicentina. O texto a seguir é uma belíssima reflexão sobre alguns rostos de Vicente de Paulo. Vale a pena conferir. Terceiro rosto de São Vicente de Paulo, formador. Comecei a conhecer Vicente de Paulo como formador quando tinha 27 anos, porque meus superiores me pediram que eu fosse formador. Vicente de Paulo fundou 3 grupos numerosos: as Damas da Caridade, atualmente conhecidas como AIC, Associação Internacional de Caridades, em 1617. A Congregação da Missão, em 1625, e as Filhas da Caridade, em 1633. Além de tê-los fundado, ele teve a preocupação de formá-los. Redigiu as regras, fez inúmeras conferências e boa parte das cartas que escreveu tinham por tema a formação. Vicente de Paulo foi um dos maiores reformadores do clero do século XVII. A sua influência sobre padres diocesanos e sobre futuros bispos da França foi enorme. Fundou 20 seminários nas últimas décadas de sua vida. Foi conselheiro do rei quando se tratava da escolha dos bispos. Os grandes personagens da espiritualidade de sua época participaram dos programas de formação que ele organizou. Durante sua vida, fizeram retiro na casa de Vicente de Paulo mais de 12.000 padres. Algumas das imagens mais conhecidas de Vicente o representam instruindo as Damas da Caridade, os padres e as Filhas da Caridade. Estas imagens são importantes porque refletem um aspecto central do caráter de Vicente de Paulo que às vezes esquecemos. Vicente de Paulo foi um extraordinário formador. O que podemos falar de Vicente de Paulo como formador? Talvez o mais importante seja o que ele mesmo disse falando sobre a formação a um jovem, o padre Antônio Duran, a quem havia nomeado superior de um seminário. Guiar almas é a arte das artes. Foi a profissão do Filho de Deus quando esteve na terra. Nem a filosofia, nem a teologia, nem os discursos têm influência sobre as almas. É essencial que Jesus Cristo esteja unido conosco intimamente e nós com Ele. Que atuemos nele e Ele em nós. Que falemos como Ele e com o seu Espírito, assim como Ele esteve em seu Pai e pregou a doutrina que seu Pai lhe ensinou. Isto é o que ensina a Escritura. Por isso é necessário para você que se esvazie de si mesmo para revestir-se de Jesus Cristo. Não existem ideias melhores do que estas para formadores e para os que estão se formando. Vicente de Paulo foi muito criativo para fazer novos programas de formação. A formação pede também hoje uma capacidade inventiva e criativa, uma nova pedagogia, o uso dos meios modernos de comunicação. É fundamental que o formador faça com que os formandos participem no processo de formação, de modo que estes se convertam em agentes ativos de seu próprio processo de formação. Afinal de contas, são eles os que têm a responsabilidade primeira em serem bem formados. Espera-se que eles se convertam em agentes multiplicadores, capazes de transmitir a outros os dons
que eles próprios receberam. Os bons formadores devem saber como trabalhar, não só com indivíduos, senão também com grupos. Devem saber estimular os formandos para que se ajudem uns aos outros no processo de formação. Formar-se bem para servir melhor. Sempre repetimos isso. E você, se preocupa com sua formação vicentina?